Oi, gente, eu sou a Vitória Camargo e no Falando em Marketing de hoje a gente vai discutir a jornada de trabalho. Não tinha como aproveitar o meu filho. Eu perdi ele engatinhar. Isso me cortou, assim. Esse é um relato de uma trabalhadora 6x1 ao Esquerda Diário, que vocês podem entrar lá e conferir direto de Porto Alegre. Mas assim, os depoimentos dos trabalhadores em escala 6x1 não variam muito. Não tenho tempo com a família, não tenho tempo com os amigos, não tenho tempo para o lazer, descanso, estudo. Quando chega a minha folga, eu simplesmente quero dormir de tão cansado. E assim, a gente tá num país de herança escravocrata em que a maioria dos trabalhadores na escala 6x1 são negros e negras que recebem menos. Ao mesmo tempo, a luta pelo fim da escala 6x1 no Brasil se tornou um fenômeno que invadiu as redes, tomou as ruas e, inclusive, a gente vem vendo greves com essa pauta bastante importantes, né? Contra a ideia de deixar a vida no trabalho. Obviamente, isso incomoda a extrema-direita, incomoda os bolsonaristas, que nesse tema eles não conseguem disfarçar o que a gente sempre soube. Estão sempre do lado dos patrões. Então, assim, já peço desculpas por fazer vocês passarem por isso, dá uma seguradinha no estômago, mas eu vou mostrar só 30 segundos do Nicolas Ferreira falando sobre a escala 6x1. Também R$0. E daí vamos pensar de forma fria, sem torcida A ou B. Como é que ficam os casos, por exemplo, dos supermercados, restaurantes e hospitais que tem que funcionar 24 horas? Uma escala, por exemplo, 4x3, basicamente ou eles demitem funcionários ou eles aumentam os funcionários. O aumento dos funcionários gera despesa para a empresa, ou seja, ele vai ter que pagar mais. Ele vai ter um custo muito maior. E sabe quem vai pagar essa conta? Exatamente, você. Eita, como o Nicolas Ferreira gastou saliva para tentar convencer que o fim da escala 6x1 é prejudicial ao trabalhador. E o vídeo dele, gente, é todo pensado na ideia de que, a partir dos interesses do patrão, claro, que o fim da escala 6x1 aumenta os custos do patrão, né? E ele até chega até em todo momento, que ele fala, ai, não tenho culpa de ser um político, de não trabalhar na escala 6x1, etc. Porque ele sabe que a galera fica indignada, inclusive com os privilégios dos políticos, nessa realidade do trabalho precário no Brasil. E vocês querem saber quanto ganha o Nicolas Ferreira e o gabinete dele? R$ 222.776,26. Mas trabalhar 6x1 ele não quer e também não quer o fim da escala 6x1. Então, no vídeo de hoje, vem comigo pra gente entender a importância da jornada de trabalho no modo de produção capitalista e por que esse tema é tão importante pra gente como o Nicolas, que defende tanto esse sistema. 5 pontos para entender a jornada de trabalho no Marx. Primeiro, a classe trabalhadora é a única que cria valor. Bom, gente, para esse vídeo, a gente vai ter que trabalhar com alguns conceitos básicos do capital. E aqui eu tô falando que eles são básicos, não porque eles são, tipo, super simples ou fáceis, nem nada disso, mas porque eles são realmente a base da análise do Marx, né? E a gente, com certeza, vai fazer outros vídeos para aprofundar nesses conceitos, não se preocupe. Mas a primeira coisa é: capitalista é capitalista porque detém a propriedade privada dos meios de produção, trabalhador é trabalhador porque detém só a sua força de trabalho. E aí, quando a gente vê o Nicolas Ferreira falando, mas e o mercado, e o hospital que precisa funcionar 24 horas por dia, e blá blá blá. Ele, na real, tá admitindo que são pessoas, gente de carne e osso, homens, mulheres, que fazem tudo funcionar. Nós vamos dizer que são gente parte de uma classe, a classe trabalhadora. Mas essa ideia de que existe uma classe que faz tudo funcionar, ela não só é muito importante, mas ela pode parecer óbvia demais. Mas há poucas décadas se estava discutindo, inclusive nas universidades, o fim do trabalho, o fim da classe trabalhadora. E hoje a gente vê essa classe trabalhadora que faz tudo funcionar, inclusive deixando sua vida no trabalho, né? Segundo, quando a gente vai lá no capítulo 1 do Capital, valor é tempo de trabalho socialmente necessário. Nesse capítulo, né, que é a mercadoria, no início do Capital, o Marx vai explicar que em uma mercadoria está contido trabalho humano. Então, a gente pode estar falando do livro, do quadro, do microfone, do carro, e todas essas mercadorias têm diferentes utilidades, então, nas palavras do Marx, diferentes valores de uso, foram feitas com trabalhos diferentes um do outro, mas para o capitalista, o que importa é como ele vai enriquecer, seja vendendo microfone, livro,
quadro, enfim, não importa. Importa de onde ele vai tirar a sua riqueza. E a gente tá falando, Marx disse, essa riqueza vem de que tudo isso é fruto do trabalho socialmente necessário. Isso é muito importante porque, então, o valor da classe trabalhadora, o valor de uso, passa pelo fato de que ela é a única que, com o seu trabalho, consegue criar valor. É a única mercadoria que cria valor. 2. O limite máximo para a jornada de trabalho. Então, o tempo de trabalho é muito importante no modo de produção capitalista. Aqui a gente vai falar principalmente do capítulo 8 do Capital, que é a jornada de trabalho. O capitalista vai lá e compra a força de trabalho por um determinado tempo diário. Em outras palavras, ao capitalista pertence o valor de uso do trabalhador por um determinado tempo diário. Então, a jornada de trabalho é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que ele comprou no mercado, né? Que ele comprou do trabalhador. O Marx vai dizer que o limite máximo para a jornada de trabalho esbarra em questões físicas e também morais / sociais. Ou seja, não é possível o prolongamento absoluto da jornada de trabalho para o capitalista, embora a gente sabe que o sonho deles é fazer a gente trabalhar o máximo possível. Então, vai dormir pensando como eu posso fazer o trabalhador trabalhar mais. O sonho é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas, na realidade, isso não é possível. Por quê? Porque o trabalhador precisa, com essas questões físicas, o trabalhador precisa de algum tempo para comer, para dormir, descansar, se vestir, se limpar, enfim, cumprir questões básicas para a manutenção e reprodução da sua própria vida. Isso é tema da reprodução social. Aí entra a discussão da reprodução social, a qual com certeza a gente vai voltar nesse canal, porque é um tema muito importante para o feminismo marxista, porque boa parte dessas tarefas necessárias à vida do trabalhador são desempenhadas pelas mulheres, né? E que isso agrega um tempo enorme na vida das mulheres voltado para essas tarefas. Então, assim, o trabalhador não pode chegar no outro dia no trabalho sem ter comido, sem ter trocado de roupa, sem ter, enfim, dormido. Ele precisa ter algum tempo para isso. Eu disse algum, eu não disse pra nada, tempo de qualidade, nem nada. Isso quer dizer que o capitalista é bonzinho? Olha, ele é meio generoso, gente boa, olha como ele se preocupa com a gente. Não. Isso quer dizer que o trabalhador precisa estar em condições de fazer de novo o seu serviço no dia seguinte, mesmo que ele esteja cansado, mais debilitado, adoecido, se sentindo mal, né? Ele tem que ter condições mínimas para fazer esse serviço. Existe também o que o Marx vai chamar de limites morais / sociais, né? Então, o Marx vai dizer que o trabalhador também precisa ter algum tempo para satisfazer também necessidades intelectuais e sociais determinadas pelo que ele chama de nível geral de cultura de uma determinada época. Então, vamos imaginar o que é isso, vamos fazer um exercício aqui. Na nossa época, o trabalhador precisa ter algum tempo para ver seu time na TV, vai Corinthians, ele precisa poder ir no barbeiro, deixar o cabelinho na régua, ele tem que ter tempo para ir para a igreja, ele tem que ter algum tempo com o filho. E tudo isso, obviamente, tá em permanente disputa, né? O quanto desse tempo o trabalhador precisa para satisfazer tanto as necessidades físicas quanto morais e intelectuais. Tipo, o capitalista tá o tempo todo tentando diminuir isso ao mínimo, burlar isso, inclusive priva o trabalhador de várias atividades, como assim, que trabalhador vai ao teatro, por exemplo. 3. O trabalho necessário. Mas qual é o valor da força de trabalho? Se a força de trabalho é a única mercadoria que cria valor, ele, o trabalhador, não recebe pelo que ele gerou. Ou seja, um operário que trabalha em uma montadora e produz por dia, sei lá, 50 peças caras de um carro. Ele não vai receber o valor equivalente a essas 50 peças que ele produziu. Ele vai receber, na forma de salário, o valor equivalente às mercadorias que ele precisa para sobreviver. Ou seja, para comprar alguma comida, para comprar alguma roupa, etc. Isso, ou seja, esse tempo que ele passa no trabalho destinado a criar o valor necessário requerido pelas mercadorias necessárias à sua própria reprodução é chamado de trabalho necessário, que é justamente pago em salário. E aí, obviamente, você tá aqui pensando, falando, tá, mas daí ele recebe o equivalente ao valor das mercadorias que ele precisa para sobreviver, mas depois esse salário também é atacado.
como, por exemplo, com a inflação, que é uma forma de corroer os salários, como, sei lá, o café com uma inflação de 66% no último período, que é o item básico de consumo dos trabalhadores. E sim, os capitalistas vão encontrando outras formas, inclusive, de atacar esse valor que ele recebe na forma de salário para o seu próprio sustento. Mas parte da jornada do trabalhador, então, é destinada ao trabalho necessário. E a outra parte da jornada? 4, o mais trabalho. Onde tem propriedade privada dos meios de produção, o trabalhador tem que desempenhar um tempo excedente ao tal do trabalho necessário. Ou seja, aquele trabalhador lá que produz as 50 peças, mas não recebe o valor equivalente às 50 peças que ele criou, a diferença do que ele não recebe é justamente o trabalho não pago dele. É o mais valor, que é aquele roubo legalizado do que é produzido, que não fica com o trabalhador na forma de salário. E sim fica com quem? Com o capitalista, e é assim que se autovaloriza o capital. Então, o mais trabalho, esse tempo da jornada do trabalhador que é dedicado à produção de mais valor, é de onde vem a riqueza dos capitalistas, né? E por isso a grande disputa é o trabalhador tentando reduzir a jornada ao mínimo, né? Ao mínimo ligado ao trabalho necessário, ao salário, e o capitalista tentando ao máximo prolongar a jornada em prol do mais trabalho. Então, quando o Nicolas Ferreira diz que quem vai pagar o fim da escala 6x1 é o trabalhador, ele está tentando preservar, proteger com todas as formas possíveis o quê? O mais trabalho, que gera o mais valor. 5. Quem decide é a força. Então, como diz o Marx, na história da produção capitalista, se desenvolve, então, uma luta em torno dos limites da jornada. O trabalhador quer preservar a sua própria mercadoria, a sua força de trabalho. Enquanto o capitalista quer fazer valer o seu direito, nas palavras do Marx, fazer valer o seu direito como consumidor dessa mercadoria, como consumidor da força de trabalho, que é o quê? Prolongar a jornada ao máximo para extrair o máximo de mais valor. E assim eles estão se pautando na lei da troca das mercadorias no mercado capitalista. E quem que vai decidir o que vai prevalecer? A força, diz o Marx. Força física? Não. Aqui ele está falando dela, que é temida, que é negada, mas que sempre teima em reaparecer. Ele está falando da luta de classes, né? Inclusive, assim, para quem já se deu a tarefa de ler o Capital, e assim, algo que não é simples, mas que eu considero bastante necessário, sabe que o capítulo 8 é um dos que o Marx mais trata da luta de classes em sentido histórico. Então ele vai fazer um esforço para descrever realmente os processos. Ele vai descrever, inclusive, tem todas as tentativas da classe dominante de burlar a jornada de trabalho, de tentar prolongar o máximo possível. Ele vai falar do papel dos inspetores de fábrica para diminuir, na verdade, né, o tempo do almoço, o tempo do descanso, estender o tempo de trabalho, mesmo quando a legislação já colocava um limite, enfim. E vai falar também de todas as lutas e de todas as greves, né? Aqui é preciso ter claro que a redução da jornada de trabalho sempre foi objeto da luta da classe operária. E o Marx está falando isso no momento em que ele descreve na Inglaterra condições de trabalho com 16 horas na jornada de trabalho, um trabalho desempenhado por mulheres, por crianças muito pequenas, de 7 anos de idade. Ele vai falar de alguns dos momentos mais cruéis que mostram que o capitalismo nunca teve nenhum impeditivo moral para esgotar ao máximo o trabalhador. Ele fala de mulheres que morriam por esgotamento. Ele chama alguns locais de trabalho de matadouros, que as pessoas morriam exaustas. E foi, então, sobretudo, a luta dos trabalhadores naquele momento que conquistou, que impôs a redução da jornada para 12 horas diárias, né? E é também nesse capítulo que o Marx vai dizer uma das suas afirmações mais fortes a respeito da questão negra. O trabalho não pode se emancipar na pele branca, onde na pele negra ele é marcado a ferro. E algumas pessoas, vários de nós, conhecemos essa citação, mas não se sabe exatamente qual é o contexto dela. E qual que é o contexto dela? O Marx vai dizer que o primeiro fruto da Guerra Civil nos Estados Unidos foi o movimento pela jornada de trabalho de 8 horas. Ou seja, a luta negra pela liberdade nos Estados Unidos também abriu caminho para a luta pela redução da jornada de trabalho para o conjunto da classe trabalhadora. E aqui é muito forte a ideia de unidade da classe trabalhadora, essa ideia de que, inclusive,
quando uma luta avança, quando a luta da classe trabalhadora negra contra a escravidão avança, também isso é um impulso e uma força para a classe trabalhadora de conjunto lutar pela redução da jornada e que também tem que se fazer cargo da luta pela liberdade, né? Reduzir a jornada vai quebrar a economia? Gente, aqui a gente vê que a burguesia, os capitalistas, a classe dominante, não é nada criativa. Que o que eles fazem muitas vezes é só reciclar ideias do passado, parecer diferente, mas eles estão falando a mesma coisa desde o século XIX. Em 1836, analisando fábricas em Manchester, um economista chamado Nassau W. Senior chegou a uma conclusão muito brilhante. E aqui, no brilhante, tem uma alta dose de ironia. Ele vai dizer que a redução da jornada de trabalho de 12 para 10 horas acabaria com o lucro dos capitalistas. E o Marx já vai discutir com esse cara, contra os argumentos desse cara, que, diga-se de passagem, não é um cara muito importante. Ele só é um exemplo do pensamento da burguesia naquele momento. E quando a gente olha para hoje, o grande debate, o fim da escala 6x1 vai quebrar a economia capitalista. A gente, se vocês leram a Folha, o Estadão, o Valor, etc., quando surgiu esse debate, era esse chorume. A gente vê, nossa, eles falam a mesma coisa realmente desde o século XIX. O fim da escravidão vai acabar com a economia. O início do salário mínimo, nossa, vai quebrar a economia. 13º vai quebrar a economia, etc, etc. Que é parte justamente da disputa da classe dominante, né? Eu vi vários memes muito bons sobre isso, inclusive. E aí, pra responder a esse argumento, que óbvio, gente... Inclusive, infelizmente, não, o fim da escala 6x1 não significaria o colapso da economia capitalista. Mas eu tenho visto vários setores da esquerda, inclusive argumentando no sentido de dizer, olha, mas gente, não se preocupa, pode inclusive ser bom para os patrões, porque aumenta muitas vezes a produtividade do trabalho. É verdade, porque se a gente olhar algumas experiências na Suécia, na Islândia, eles fizeram uma experiência de reduzir a jornada de trabalho em algumas categorias do funcionalismo e viram que, em condição de menos estresse, de menos mal-estar, o trabalhador realmente faz um esforço maior no trabalho e isso gera mais produtividade. Ou seja, é uma análise por fora, inclusive, do uso de tecnologias para intensificar o trabalho, etc, etc. E aí, vários burgueses falaram, é possível, inclusive, reduzir a jornada e tal, mas, diga-se de passagem, isso não se tornou exatamente uma lei generalizada em alguns desses lugares que fizeram esse experimento. Mas, assim, o problema do ângulo dessa argumentação é que é em prol da produtividade capitalista, que termina protegendo justamente o quê? Protegendo o mais-valor, né? Eles estão falando assim, não se preocupa, que o fim da escala 6x1 pode, inclusive, potencializar a extração de mais-valor porque os trabalhadores ficam mais produtivos. E assim, gente, nós não vamos convencer os capitalistas com bons argumentos. Porque esse sistema não funciona em base a uma racionalidade e tal. Esse sistema ele é bastante irracional. Tanto que todos os incrementos na produtividade do trabalho dos últimos séculos, né, em que a tecnologia avançou, etc, etc, não significaram melhores condições para a classe trabalhadora. Inclusive, algumas categorias hoje têm jornadas absurdas, por exemplo. Tem dados de uma pesquisa da Unicamp, que eu posso, inclusive, deixar o link na descrição do vídeo, que diz que 20% dos entregadores aqui na região de Campinas trabalham 80 horas semanais. Assim, pensar que 2 séculos depois do que quando Marx escreveu lá o Capital, tem trabalhador trabalhando 80 horas semanais, os entregadores, mostra que esse sistema não é nada racional. E aqui ele é baseado em quê? Muita gente trabalhando muito, muita gente trabalhando... Não trabalhando horas suficientes e buscando trabalho, porque o desemprego também é uma forma de garantir que quem está empregado aceite condições mais precárias, salários mais baixos e tal, porque senão perde o emprego e vai para a massa de desempregados, e garantir também a reposição daquele trabalhador se ele morre de exaustão, se ele se afasta por saúde psicológica, como aconteceu muito no ano passado. No ano passado, no Brasil, isso foi recorde. Enfim. Então, tudo para dizer o quê? Não nos enganemos. Como diria o Marx, quem vai decidir essa disputa não é convencer os capitalistas de que pode ser bom para eles.
é a luta de classes. Quem decide isso é a força. E a gente sim tá no Brasil da reforma trabalhista, da terceirização irrestrita, da uberização, várias reformas que foram mantidas, inclusive, pelo governo Lula, que foram aprovadas no golpe, no Bolsonaro, e depois são mantidas agora, e que se os sindicatos se organizam, né, a gente faz esse chamado, a classe trabalhadora se organiza, pode sim impor, com a força que a gente está vendo dessa pauta, a redução da jornada de trabalho pela força da luta, né? Temos que conquistar 30 horas semanais e abrir um debate sobre a necessidade de repartir as horas de trabalho entre empregados e desempregados para atacar o desemprego, que é um pilar da irracionalidade desse sistema, e que os salários têm que realmente equivaler ao necessário para sobreviver, salários de acordo com o DIEESE e subindo de acordo com a inflação, né? Tem que ter uma reposição automática de acordo com a inflação. E toda essa luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho, tem que servir de impulso para apontar a necessidade de uma nova sociedade, para a necessidade dos trabalhadores, por meio de uma revolução, tomarem o poder, né? Já que a burguesia não vai entregar assim tão fácil, e reorganizar a sociedade em novas bases, em bases socialistas, onde não haja mais valor, onde não haja mais trabalho, né? E a irracionalidade capitalista seja combatida, o trabalho servindo sim às necessidades sociais, né? E a gente vai falar muito disso, não se preocupem, a gente vai falar muito aqui sobre socialismo, sobre comunismo, pro terror dos capitalistas, da extrema-direita, dos burgueses, e para isso, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, principalmente para você que está na luta pelo fim da escala 6x1, e bora compartilhar, deixem comentários também e vai ser ótimo saber o que vocês acharam.